uma oportunidade de unir família e ciência aqui na cidade de Bauru. Dia 14 de junho nós recebemos aqui na cidade o Arraiá Aéreo. Ele acontece no Aeroclube e é capitaneado pelo nosso astronauta bauruense, o Marcos Pontes, que está aqui no programa Entrevista conosco, nos estúdios da TV Câmara mais uma vez. Marcos, primeiro, obrigado pela presença. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Olha, eu que agradeço, né? Aqui na minha terra. E é sempre bom você poder reunir a comunidade, né? Então, esse evento ele é criado, ele é uma realização da Fundação com a Prefeitura Municipal aqui de Bauru também, justamente com esse objetivo de trazer as famílias juntas. Às vezes o pai não tem muito tempo de brincar com a criança, ali vai ter todas essas oportunidades. E a gente vai falar um pouco das atividades lá também. É a segunda edição, a gente teve um evento semelhante no ano passado, né? Teve. O ano passado ele foi feito em março, dia 29 de março, era o dia da decolagem, né, da minha decolagem ao espaço. Mas nós encontramos algumas dificuldades naquela data. Esse ano a gente comemora 9 anos da missão, mas eu falo, vamos fazer em março, mas aí tem um problema. Em março, primeira coisa, chove aquelas pancadas de chuva, e o ano passado inclusive choveu no final do evento. Então vamos atrasar um pouquinho mais para o meio do ano, que chove menos. Segundo, que durante o dia a gente notou, principalmente para as crianças pequenas, muito calor. Então eles sofrem bastante com aquele calorão assim. Então a gente, em junho também é mais fresquinho o tempo. Então a gente resolveu mudar isso aí para junho e aproveitando o fato de estar em junho, festa junina, inclusive é no final de semana de Santo Antônio, né? Dia 13 dia de Santo Antônio, no sábado, o evento vai ser no domingo, dia 14. E ele falou, vamos fazer então um arraiá aéreo, que a gente consegue somar a parte de voo aéreo, que já é uma coisa que de forma geral aqui em Bauru todo mundo gosta, com festa junina, que eu também não conheço ninguém que não gosta. Então acho que vai ser um negócio muito bacana juntar essas duas coisas. E é um evento que acontece durante todo o dia, ele está marcado para as 9 da manhã até as 10 horas da noite. Claro que à noite a gente não vai ter as demonstrações aéreas, mas durante o dia vai ter bastante atração nesse sentido, né? Isso, a ideia é que, aliás, esse é um dos diferenciais desse show, desse evento, embora além dessa parte do arraiá, né, de ser uma mistura de festa junina com a parte aérea, além disso ele tem outras características interessantes. A primeira é que nós temos, logicamente, os aviões, exposição estática, voos e etc. Mas, além dos aviões, como a Fundação Astronauta Marcos Pontes, ela tem como referência trabalhar com ciência e tecnologia para a educação, então a gente não poderia deixar de colocar elementos de ciência, tecnologia e educação no meio. Então nós temos lá robótica, temos lançamento de foguetes, oficinas de foguetes, bumerangue. Esse ano vai ser um negócio bacana também para a criançada aprender como é que funciona a aerodinâmica de bumerangue, e lançar, ganhar bumerangue, fazer essas coisas todas. A gente tem exposições, então tem muita coisa de ciência e tecnologia embutida no meio da feira. E ela vai até, enquanto tem o sol, né, vamos dizer assim, até o pôr do sol, ela vai ter essas partes todas, né, a parte aérea, a parte de ciência e a parte da festa junina. Quando o sol baixar, com os aviões a gente para o voo, né, de princípio voo de demonstração, continua a festa à noite, então vai ser tipicamente uma festa junina. E o evento que já não teve o arraiá no ano passado, ele me parece que caiu no gosto do público bauruense, porque teve 25 mil pessoas. 25, olha, para falar bem a verdade, eu fiquei impressionado, porque quando a gente montou esse evento para o ano passado, a gente esperava, eu vou falar o número, você vai dar risada, a gente esperava no máximo umas 1000 pessoas comparecerem e, sabe, aquele movimento, era o que a gente estava esperando. E a gente notou durante o dia que ficou lotado, né, o Aeroclube, e o tempo todo cheio de pessoas. Aí depois a polícia, que ela tem alguma metodologia que eles fazem, essas contagens, eles falaram para a gente que teve 25 mil pessoas circulando durante o dia. Mas uma coisa importante, isso é muito importante para as famílias, eu tenho filho também, a gente sempre fica preocupado em evento com muita gente, da segurança, né? Eles falaram, olha, durante o dia todo nós tivemos uma ocorrência, 25 mil pessoas, e essa ocorrência foi uma senhora que torceu o pé. Então, praticamente não houve nenhum tipo de ocorrência policial, qualquer coisa assim, o que é bacana, porque você vê que é uma festa que junta a família, ela tem esse enfoque muito grande para a família, coisas positivas, e muitas crianças, então é uma coisa que as famílias podem levar as crianças com tranquilidade e com certeza vai ter o dia todo de atividades interessantes para se fazer, né? Não é aquela que você chega, já viu, ok, meia hora já vi tudo e vou embora.
vai sempre ter alguma coisa interessante, simuladores de voo, uma série de coisas bacanas. E essa questão do espaço aéreo, né, da carreira de piloto, astronomia, são assuntos que interessam muito as pessoas, como você mesmo disse, as crianças então nem se fala. E a gente vai ter algumas atrações lá que são bem interessantes. Eu vi que vai ter encontros com profissionais, né, da área. E também uma atração que chama Carreiras em Foco. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas duas. O Carreiras em Foco ele surgiu de amigos meus da Força Aérea, que eles vieram para cá com 4 aviões da Academia da Força Aérea. E durante o dia, os aviões ficaram estacionados, eles decolaram à tarde. E durante o dia, eles estavam andando de macacão pelo meio da feira. E o pessoal perguntando para eles, como é que é ser piloto, como é que é entrar para a Força Aérea, como que é isso. Por que você não cria um espaço onde a gente possa falar realmente, né, com várias pessoas ao mesmo tempo? Eu falei, poxa, tá aí uma coisa bacana. Então, nós já acertamos, vai ter uma carreta daquelas grandes que abrem, da Truckvan de São Paulo, uma empresa que trabalha com isso direto. E ali é uma sala de aula, vai ter o cronograma que as pessoas vão receber, ou podem olhar na porta. O que vai ter durante o dia, a cada 15 minutos, vai ter um profissional de áreas diferentes e muito variadas, falando sobre a sua profissão, por isso Carreiras em Foco, sobre a sua carreira. Então, aqueles jovens que têm interesse, por exemplo, eu quero ser piloto comercial. Aí vai ter um piloto comercial, em um certo momento lá, falando a respeito de como ele se formou, como é que é ser piloto, como é que é levar passageiros, estar dormir num lugar, dormir em outro, como é que é essa carreira de piloto comercial. Ou eu quero ser, sei lá, médico de emergência, eu quero ser médico do SAMU. Né? Que eu acho uma coisa muito bacana. Como é que é isso? Vai ter um médico do SAMU falando a respeito da carreira. E assim por diante. Então vai ter muitas carreiras lá se apresentando durante o dia. A gente tem esse evento que acontece no domingo aqui em Bauru, mas no dia anterior, no dia 13 de junho, nós temos também um seminário de segurança operacional, né? Você é muito ligado a essa área, né? Embora muitas pessoas não saibam. O que vai trazer esse seminário? Isso é uma coisa, falar uma coisa interessante, porque muitas vezes o pessoal me vê como astronauta só, Sim. né? O cara que está lá e faz os voos, é a ponta do iceberg. Mas para formar essa carreira, a gente tem uma série de outras atividades nessa área técnica. Eu sou engenheiro, trabalho com sistemas, engenheiro de sistemas, né? Integração de sistemas, e há quase 30 anos eu trabalho com segurança operacional. O nome tem a ver com a prevenção e investigação de acidentes, inicialmente aeronáuticos, né? Mas aí que vem um detalhezinho interessante desse seminário, que Bauru é interessante que tem que estar, no meu ponto de vista, a gente tem que criar coisas novas, tem que inovar e ser ponta, vamos dizer assim, em desenvolvimentos no país. Então, eu trouxe para cá esse seminário, que é o primeiro seminário, o nome tem integrado, é Seminário Integrado de Segurança Operacional, Tecnologia e Cultura, porque ele congrega, durante as apresentações, pessoas que trabalham com segurança de outras áreas, não só a área de aviação. Então, nós temos lá, obviamente, profissionais da área da aviação. Esse seminário ele é organizado e coordenado por mim, pelo CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea, e a ITE, né, aqui de Bauru, vai acontecer na ITE, durante o dia todo, começa às 8 e vai até às 18 horas, e no Auditório 1. E ali a gente vai ter, por exemplo, profissionais da eletronuclear. Vai falar, pô, eletronuclear com aeronáutico, o que tem? Tem a ver essa integração, porque a parte de segurança operacional, de segurança das atividades profissionais, isso acontece em muitos tipos de organização. É o mergulhador de grande profundidade da Petrobras, é o cara que trabalha no operador de máquina dentro da Usiminas, vamos supor assim, aquelas caldeiras todas, hospitais. Então, todas essas áreas têm um cuidado e precisa ter muito grande com a área de segurança. Mas no Brasil, elas não se conversam muito. Foi por isso que a gente criou esse conceito dentro da Fundação, que um dos objetivos da Fundação é ciência e tecnologia para a educação, e outro é desenvolvimento de ciência e tecnologia. Então, dentro dessa área, nós criamos um instituto que trabalha justamente com isso, dessa integração, troca de experiências entre os vários setores de atividades de risco no país. Isso não é novidade em outros países, mas no Brasil ainda não existe, e o primeiro seminário vai ser aqui. Esse seminário em particular, ele é aberto às pessoas? Existe uma necessidade de pré-inscrição? Como que vai funcionar? O seminário, ele precisa de inscrição, as vagas são limitadas, porque o auditório não é muito grande. Quem conhece o auditório da ITE lá sabe que tem uma limitação de tamanho, então, e a procura é muito grande. Então, eu aconselho a quem quiser participar já antecipadamente, agora, entrar no website. O website, se entrar no eventoaéreo.com.br, o nome é fácil de lembrar, porque vai ser um evento aéreo. Então, eventoaéreo.com.br, ali tem o link para o Sisotec.
Sisotec é esse Seminário Integrado de Segurança Operacional, Tecnologia e Cultura. Entra no link do Sisotec, tem todas as informações de como fazer a inscrição e não só profissionais, como eu falei, da área de aviação, mas profissionais que trabalham com segurança de qualquer tipo de área, vão ter informações muito importantes lá. O seminário vai ser composto de 3 painéis, um painel tratando mais de tecnologia, desafios com tecnologias novas, o segundo painel tratando sobre o ser humano, o erro humano, a aplicação, profissionalismo, etc. E o terceiro painel em termos de legislação. Então vai ser um seminário bastante importante em termos de conhecimento. Cada painel desse tem 3 ou 4 especialistas da área falando e com a chance de conversar com o público também durante 1 hora depois das falas. Agora você falou do envolvimento da Fundação Astronauta Marcos Pontes. Eu queria que você contasse um pouquinho do trabalho dessa fundação. Olha, a fundação, ela... Conta um pouquinho da história da fundação. Sim. Primeiro. A fundação, ela é um sonho antigo. Ela começou de uma ideia, uma visão que eu tive assim, enquanto eu voava lá em Santa Maria, no 3º do 10º, estava liderando uma esquadrilha de 4 chavantes, né? Então, e a torre me pediu para circular antes do pouso. Então ficamos circulando e justamente a área que eu estava circulando tinha uma fazenda embaixo. E durante aquela semana, Santa Maria, Rio Grande do Sul, frio, eu tinha visto na cidade, tem uma rua chamada Niederauer, lá no centro da cidade de Santa Maria, eu tinha visto alguns garotos na rua lá, e aquela cena ficou muito na minha cabeça, sabe? Aquela situação de garotos morando na rua, num frio daquele, naquela situação. Eu era tenente, novinho, meu filho tinha acabado de nascer. Isso foi em 1987. E eu fiquei pensando, pô, eu podia criar uma fundação, sabe? Imagina uma casa dessa, onde a gente pudesse ter esses garotos entrando e tendo todo um aprendizado para sair profissional de lá, né, durante a vida. Mas eu falei, pô, mas como é que eu vou fazer isso, tenente? Eu não tenho dinheiro, eu compro as coisas, a prestação e olha lá ainda, né, aquele salário apertado. Não vai dar para fazer isso. Mas eu continuei com essa ideia na cabeça. Quando chegou... que eu fiz a minha inscrição para o curso de astronauta, né, que foi um concurso público. Quando eu fiz a minha inscrição, pensei, talvez agora eu consiga. Em 1998, você vê, 11 anos depois. Ainda não deu. Fui para a NASA, fiz o curso e tudo mais, aguardei o voo. E aí aconteceu uma coisa aqui em Bauru. Essa é uma história que eu nunca contei, então vai ser interessante aqui. Ó. Acho que todo mundo conhece o tio Gastão, naquele Bauru, do Centrinho, né? Uma figura sensacional aqui da cidade. E ele tinha me convidado para fazer uma campanha de ácido fólico, né? Uma propaganda sobre ácido fólico, a importância de ácido fólico para mulheres grávidas e assim por diante. Eu fui lá. E quando eu entrei no Centrinho, tinha muitos São Francisco, estátuas de São Francisco espalhadas por todo lado. E eu sempre gostei muito de São Francisco, né? Eu olhei aquilo, me chamou a atenção. Sentei, fizemos lá toda a gravação, tudo, e no final, conversando com ele no escritório dele, eu não sei de onde ele tirou isso, você vê que algumas coisas são estranhas. Ele olhou bem para mim e falou assim, e a fundação? Por que você não criou ainda? Aí eu olhei para quem estava comigo, que era Cristiane, que já me acompanha há tanto tempo, olhei para ela, falei se ela tinha falado alguma coisa, ela fez assim. Uma vez eu falei, pô, eu não falei para ninguém disso aí, né? Aí eu falei, olha, não, eu não fiz porque eu não tenho recurso, não tem como fazer isso. Aí ele, não, você tem. Eu falei, não tem como fazer uma fundação. Ele, você tem. Ele falou, faz o seguinte, você pega esse cartão, é do meu advogado em São Paulo, que ele trata de fundações, e você fala com ele que ele vai abrir uma fundação para você. Eu falei, tudo bem, eu peguei. A hora que eu peguei o cartão e vi o nome do advogado, adivinha? Dr. Francisco de Assis e alguns outros. Nossa. Eu olhei e falei, bom, acho que deve ser a hora de fazer. Fui em São Paulo, falei com o Dr. Francisco, é uma pessoa sensacional também, que conhece uma experiência muito longa com fundações, institutos. E eu falei para ele, olha, eu quero fazer a fundação em assim, para ter essas ciência, tecnologia, educação, colocar, para ajudar a promoção das carreiras de professor. Etc. Ele falou, excelente. Eu falei assim, pois é, mas é muito bonito, mas eu não tenho recurso para fazer, ou seja, não vai dar. Eu estou aqui porque o tio Gastão falou, eu quis. Aí, vamos, você tem. Eu falei, pô, vamos lá falar com o procurador de fundações. Aí a gente foi lá falar com o procurador. Eu expliquei tudo de novo para ele e terminei da mesma forma. Falei, olha, eu não tenho recurso, eu sei que a ideia é boa, mas eu não tenho como fazer. Você tem. Eu falei, pô, tem como. Eu assino desde que você coloque o seu nome na fundação, porque eu sei que aí colocando o seu nome na fundação as coisas vão funcionar direito. Eu falei, é isso? Você tem recurso, tem o seu nome. É por isso que a fundação teve meu nome. Credibilidade, né? É por isso que a fundação teve meu nome. Que
Bacana, bacana, Marcos. Já que estamos falando então nessa fundação, já que estamos falando em levar a ciência para as pessoas, né? E já dissemos que esse é um assunto que interessa muito as pessoas, como falar de astronomia, como falar de ciência, como falar do espaço, de uma forma leiga, mas para que as pessoas possam se aprofundar, aquelas que têm interesse no assunto? Aliás, essa é uma das tônicas do nossa... a fundação ela tem vários professores voluntários que trabalham junto com a fundação e nós temos desenvolvido um sistema justamente para aplicar ciência e tecnologia para motivar jovens para a educação e para as carreiras ligadas à ciência e tecnologia. O que acontece hoje em dia é que se você for observar o tipo de escola que o meu pai estudou, o tipo de escola que eu estudei, né, é basicamente o mesmo tipo de escola que os garotos e garotas estão indo agora. A gente precisa modificar esse sistema. Você pode colocar um quadro digital, uma série de coisas na tecnologia, mas o processo continua sendo o mesmo. E ele não é interessante para as crianças. As crianças hoje, elas têm muito mais informações à sua disposição, na mão, em celular, na TV, de forma geral. Então, a aula torna-se muito maçante. Ela não consegue... A criança está estudando equação de segundo grau, eu falo, para que eu vou usar a equação de segundo grau? Né? Sempre a pergunta que todo mundo tem, para que eu vou usar isso aqui? Dentro desse processo, a gente está revertendo a ideia. Ou seja, você parte do dia a dia e você entra para explicação na teoria, usar o conhecimento, descobrir coisas novas. A criança consegue descobrir coisas muito mais rápido do que a gente consegue explicar numa aula de um capítulo de um livro, hoje em dia. Então, se você coloca uma situação problema na vida real, e aí quando você apresenta coisas que eles gostam, como foguete, como robótica, você consegue trazer aquilo ali e deixar que a criança descubra, com o auxílio do professor ou do monitor, os caminhos de se descobrir, por exemplo, como é que funciona uma equação de segundo grau na trajetória de um foguete. Como é que você calcula onde que esse foguete vai cair? Vai cair numa equação de segundo grau, por exemplo, né? Aquela parábola. Aí você descobre, em vez de estudar a equação para descobrir onde eu vou aplicar, você vê a aplicação e vê o que você usa para calcular aquilo, que é o processo natural do ser humano, a curiosidade. Então a gente trabalha com isso em coisas que interessam as crianças, por isso que a gente usa elementos como robótica, astronomia. A astronomia é outra coisa que abre muito a visão sobre a vida, né? Quando você olha para as estrelas, um exemplo simples, mas você olha à noite, naquele dia estrelado, você está num lugar, não está numa cidade, por exemplo, está numa chácara, onde não tem muitas luzes perto, você olha aquele céu estrelado. Se você imaginar que aquele céu que você está olhando para o passado, já parou para pensar sobre isso? Sim. Aquilo está muito tempo, aquela luz que você está vendo saiu daquela estrela há muito, muito tempo atrás. E você está olhando para o passado, pode ser que aquela estrela nem exista mais. E é uma coisa estranha quando você começa a pensar sobre isso, você pensa nas dimensões das coisas, você pensa na nossa fragilidade como ser humano, quando você se imagina dentro de um universo desse tamanho, como é que essas relações de tempo e espaço, e aí para você explicar ou entrar em assuntos de física relacionados à dinâmica, relacionados à cinemática, por exemplo, fica muito mais fácil. Então a gente trabalha bastante isso aí, luz, né? O que é luz, o que são radiações, ou o que é uma onda eletromagnética, por que ela é composta de um campo magnético, um campo elétrico, como é que funciona isso. Se você parte da parte do físico, realmente, para a teoria, fica muito mais fácil. E quando a criança se interessa, ela corre atrás e ela aprende muito. Outro exemplo muito bom são rádio amador. Eu acho muito pouco utilizado, a gente podia utilizar muito mais isso dentro de sala de aula e assim por diante. Marcos, como que está a produção, como que está o investimento e o consumo de ciência hoje no Brasil? Quem pensa em seguir uma carreira de astrônomo, por exemplo, né, ou estudar astronomia, de que forma o mercado aqui no Brasil vai absorver esse profissional? Eu gosto de começar essa resposta falando assim, hoje o mundo está globalizado. Sim. Não se prenda só no mercado de dentro do país, tem muitas coisas por aí, principalmente na área de ciência e tecnologia. As empresas, mesmo a empresa que está instalada aqui no Brasil, geralmente ela tem conexões externas. Viu? Vamos pensar numa Embraer, por exemplo. Você tem a Embraer aqui em São José dos Campos, tem Botucatu, tem lá em Gavião Peixoto, mas também tem em Fort Lauderdale, também tem um pouquinho mais para o norte de Fort Lauderdale, esqueci o nome agora do local, tem em Dubai, tem em vários lugares no planeta. E, então a gente tem que pensar em termos de engenharia, em termos de ciência e tecnologia como um todo, físicos, químicos, de uma maneira integrada no planeta. As universidades estão muito mais integradas, os centros de pesquisas.
Porque, infelizmente, se você for pensar só com relação ao mercado brasileiro, o mercado está um tanto encolhido aqui no Brasil. Eu vou fazer uma comparação com a vida de um ser humano, o país como um ser humano, certo? Se você observar, a maioria das pessoas tem a tendência de se preocupar na sua agenda só com os assuntos urgentes ou resolver problemas do passado. E aí a pessoa passa o dia inteiro, utiliza o tempo todo dela resolvendo os problemas urgentes que surgem ali e aqueles dos assuntos anteriores. E procura uma pessoa que fala assim, eu vou usar 2 horas do meu dia, não importa o que eu tenho que fazer, eu vou usar 2 horas do meu dia em um curso ou pensando, planejando alguma coisa lá para frente, para eu fazer na frente. É raro esse tipo de pessoa. Isso acontece com países também. No momento em que a gente fica preocupado simplesmente com os problemas atuais, eles existem e existe a necessidade de preocupação, mas você nunca pode esquecer de pensar no futuro. Como que eu vou, para que proa eu vou com esse país? Como é que eu vou desenvolver as coisas lá na frente? Então você precisa desenvolver ciência, para quê? Porque você precisa desenvolver ideias para o país, para resolver. Se nós temos problemas hoje, com a ciência que a gente tem, se a gente não desenvolver uma ciência melhor na frente, a gente vai ter problemas muito maiores lá na frente. Isso estou falando em termos de doenças como dengue, em termos de desabamentos, deslizamentos de terra, tudo isso, a ciência ajuda nisso. E a gente precisa ter essa ciência desenvolvida na frente. Se você não tiver tecnologia para transformar ciência, ideias, em produtos, inovações e produtos, e o Brasil tem um problema seríssimo nisso, se você olhar nas nossas universidades, você tem muito paper, muita ideia e pouca aplicação daquele paper, pouca inovação, mesmo porque as universidades não têm capacidade de transformar ideias em coisas reais. Elas não têm oficinas práticas, elas não têm tudo isso. E tem uma dependência muito grande do dinheiro público, principalmente falando em universidade pública, e não tem, a legislação não permite a conexão direta, como existe nos Estados Unidos, no Japão, conexão direta com a empresa privada, para utilizar as universidades para pegar aquelas ideias e transformar em produtos que vão se transformar em empresas que eventualmente vão se transformar em empregos. E aí onde entra a educação, as pessoas têm que estar qualificadas para poder entrar nisso. Então, infelizmente, todo esse sistema está muito quebrado no Brasil. Quebrado, que eu digo, ele tem pedaços e partes e não está conectado. E a gente precisa achar uma maneira de conectar. Isso se chama pensar no futuro, aumentar o valor agregado dos produtos que a gente tem. É excelente a gente ter uma ótima agricultura, produzir minério, etc., e outras commodities. Mas é essencial que a gente transforme o que a gente tem, a riqueza que a gente tem, em produtos com valor agregado maior. Ou seja, quando você vende uma calculadora, você vende um celular, aquilo equivale a toneladas de commodities. Então, isso aí é uma coisa que a gente precisa pensar no Brasil, e para isso a gente tem que dedicar tempo para isso. Nós temos profissionais para fazer isso, né? É só esperar que façam. Legal, Marcos Pontes, astronauta bauruense, aqui conosco no programa Entrevista mais uma vez. Bate-papo bacana, a gente sempre aprende um pouquinho. E eu queria que você convidasse então os bauruenses para que comparecessem agora no próximo dia 14 de junho no Arraiá Aéreo, no Aeroclube. Olha, eu vou me permitir olhar para eles ali. Fica à vontade. Então, falando diretamente com vocês, esse aqui, por exemplo, é o folderzinho desse evento que vai acontecer aqui em Bauru no dia 14 de junho. Então, é um final de semana, tá? No sábado, dia 13 de junho, nós temos o seminário. Para conhecer o seminário, entre lá em eventoaéreo.com.br. Lá você vai ter o link para o seminário, pode entrar, faça a inscrição adiantado. Vantagem de todas as maneiras fazer essa inscrição adiantado, mesmo porque talvez não tenha vaga depois. E depois, no dia seguinte, o show aéreo, lá no aeródromo aqui de Bauru, na área da Infraero, ali. Então vai ter exposição de aviões, voos, logicamente. Tudo isso é feito com parcerias, então a gente vai estar com a Polícia Militar, com o Exército, Força Aérea, Marinha, uma série de instituições civis também da região, do Brasil. Então vai ser muito bacana, para a família. Festa junina também, que é uma coisa gostosa de se ter. E eu garanto que indo para lá você vai se divertir e principalmente os seus filhos vão ter uma visão de carreira de ciência e tecnologia que eu acho que vai ser muito útil para a vida deles como um todo. Então, lembrando, 13 de junho, seminário, 14 de junho, o show aéreo, tudo isso feito com a Fundação Astronauta Marcos Pontes em parceria, né, uma realização dupla aí com a Prefeitura Municipal de Bauru. E ainda com as barracas de alimentação, né, tudo isso, dando um caráter bastante de lazer, né, lazer e ciência. Bacana.
Que legal, Marcos. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Eu espero que com um evento como esse, a gente possa ter jovens aí, bauruenses e da região, né? Lembrando, para a região toda, que possam participar e pensar no seu futuro e quem sabe já não tenha outros astronautas, quem sabe não saia daqui de Bauru ou da região de Bauru, aqui de uma cidade vizinha, um prêmio Nobel no Brasil. Já pensou? Com certeza. Tudo começa com uma sementinha. Exatamente. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigada a você também pela sua sintonia. Até a próxima.